Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu quero hoje pensar com você, querido. O tema da palavra que eu quero pensar com você é: lance a semente e prepare-se para a colheita. Lance a semente e prepare-se para a colheita. Nós sabemos que a lei, existe uma lei universal que é a lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, sim, nós sabemos que existe uma lei universal da semeadura. E eu quero hoje falar com você um pouco, hoje nessa palavra, sobre nós plantarmos. Há poucos dias eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir comentários ou documentários, ou até mesmo o Globo Rural, a respeito do agro, a respeito de algumas coisas que são muito importantes. E eu estava vendo um agricultor falando sobre um trator que ele tinha comprado, que a plantadeira daquele trator, ela levava uma faixa que precisava de 10 trator pequenos para poder fazer aquele serviço. E aí perguntaram para ele: mas para que tudo isso? Para que um negócio tão grande? E aí ele disse algo assim, que naquele momento Deus falou comigo. Ele disse assim: existe uma janela de tempo para se plantar. Quando nós vamos plantar, nós não podemos levar 30, 40 dias colocando a semente no chão, porque existe um tempo específico para se plantar. E se nós perdermos a janela de tempo, que é 10 dias, se nós permanecermos por 30 dias, pode ser que nós teremos um grande prejuízo. Então esses tratores são para que a gente em 10 dias, a gente consiga semear milhares e milhares e milhares de hectares, colocar a semente na terra. Queridos, pensa comigo, se alguém plantar, por exemplo, meio alqueire de terra, é 12 mil metros, tá? 12 mil metros é meio alqueire de terra. Imagina, quem vai colher mais? Aquele que plantou meio alqueire ou aquele que plantou 100 alqueire? Quem? Não tem pegadinha não, é lógico, pode falar, não precisa ter medo não, tá? 100 alqueire, não é verdade? Agora é interessante isso, queridos. Por que eu estou falando isso? Porque o que vai determinar o tamanho da sua colheita é o tamanho da sua semeadura. Entende? A Bíblia vai dizer que aquele que não planta, não colhe, não tem como. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Esse é um provérbio que Salomão está usando aqui, mas na verdade esse provérbio, ele é um provérbio egípcio. Esse provérbio, ele nasceu com as enchentes no rio Nilo. Quando o rio Nilo enchia, ele transbordava, multiplicando. Eu vou falar aqui, mas eu não pesquisei o número certo, mas se a Bíblia vai dizer, que o Jordão, quando ele se multiplicava, ele era um rio bem pequenininho, mas quando ele se multiplicava, ele chegava a quase 1000 metros de largura. Imagina, quase 1 quilômetro de largura. Por exemplo, quando Josué atravessou, com o povo e entrou na terra prometida, o Jordão estava transbordando e ele chegava a quase 1 quilômetro de largura. Agora o rio Nilo, querido, ele se multiplicava dezenas e dezenas e dezenas de vezes. O rio Nilo, ele nasce na África, e quando ele, na enchente, ele passa pela África, trazendo todo o adubo, todo o esterco necessário para poder irrigar, fertilizar a areia, as margens do rio Nilo. E esse provérbio, quando o autor ele diz, porque lá lançar o pão era o quê? Pegar o trigo. Toda vez que o rio Nilo estava transbordando, eles pegavam o trigo, a semente de trigo, e eles começavam a jogar. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai dizer assim: muitos vão colher aonde não plantaram. Porque também faz parte desse provérbio, porque você lançava a semente na sua terra, mas o rio levava a semente para a terra de baixo, mas também da mesma forma a semente que foi lançada para cima, vinha para a sua terra. Quando o rio abaixava, o que acontecia? Vinha ali uma grande colheita, uma grande plantação de trigo naquela área, e eles tinham uma grande colheita. Então eles entendiam que eles precisavam lançar a semente. A semente precisa ser plantada, porque se a semente não for plantada, você não pode colher nada. A palavra do Senhor também vai dizer agora no versículo 4, coloca para mim Eclesiastes 11, 4, olha o que diz também: quem fica observando o vento, não plantará. Tem gente que fica, será que vai dar? Será que é a hora? Será que está certo? Quem já assistiu já o filme O Fazendeiro e Deus? Quem já assistiu? Erga sua mão bem alta aí.
Quem não assistiu, assista esse filme. Amém, queridos? Você só pode colher quando você coloca a sua semente na terra. Quando você começa, mas se você ficar observando, aqui a palavra do Senhor está dizendo que o agricultor que fica lá somente pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Fica observando o vento, ele não vai colher, porque para plantar a semente, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa lançar a semente no solo e acreditar que Deus vai trazer uma grande colheita. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, vou só citar, o apóstolo Paulo dizendo que um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, querido, nós precisamos entender que a nossa parte nós precisamos fazer, e Deus vai fazer a parte dele. O Senhor vai mandar a abundante chuva, o Senhor vai liberar a prosperidade sobre a vida do seu povo. E eu quero pensar com você, dentro disso que eu estou falando sobre plantar semente, porque quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, nós entendemos que essa semente é algo que nós colocamos em um altar, é uma oferta. Eu estou falando isso porque nós vamos começar 6 dias de uma grande conferência, e eu quero desafiar você, querido. Essa conferência é para destravar a sua vida financeira. Essa conferência, quantos aqui acredita no mundo espiritual? Amém, queridos? Quantos aqui acredita que Deus, Ele pode prosperar aquilo que você planta com fé? Dê um glória a Deus aí. Então eu quero desafiar você. Pastor, 6 dias é tempo demais. Irmãos, tem gente que vai 4 dias, 5 dias no rodeio, 6 dias no rodeio, pula carnaval 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4. E você que é um servo de Deus, não pode vir à igreja 6 dias encarreado para poder construir pela fé e colocar uma semente? E essa semente, irmãos, é diante da realidade de cada um de nós. O que nós não podemos é perder a oportunidade. Existe uma janela de tempo que a semente tem que ser plantada, e o Senhor está abrindo essa janela de tempo no mundo espiritual, do dia 1º de julho até o dia 6. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? E quando nós falamos dessa semente, essa semente não pode ser colocada em qualquer lugar. Eu vou citar uma passagem da palavra de Deus que está em Juízes capítulo 6, vai falar de um servo de Deus chamado Gideão. E Gideão foi abordado por um anjo do Senhor, e quando ele estava ali dialogando com aquele anjo, e ele diz assim: se você é o anjo do Senhor mesmo, eu vou lá buscar uma oferta e vou trazer para você. Eu vou lá matar um animal, um cordeiro, vou mandar preparar o cordeiro, eu vou mandar amassar o trigo, vou fazer pães, e vou trazer e vou colocar uma oferta diante de você. Mas você acha que o anjo tinha tempo para ficar esperando ele matar o animal, preparar a carne, trazer tudo para colocar no altar? Você acha que o anjo tinha tempo para isso? Tinha, irmãos. Ele foi lá, fez tudo isso, e quando ele voltou, o anjo do Senhor estava esperando lá. Deixa eu falar para você algo muito importante. Quando a Bíblia diz um anjo do Senhor, está no plural, mas quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está no singular, porque um anjo faz parte de uma legião de anjos, mas o anjo do Senhor é uma teofania da manifestação física e visível do próprio Deus na terra. Então quem estava falando com Gideão ali era o próprio Deus. Na verdade, quem estava ali falando com Gideão era o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava ali falando com ele manifesto. E quando Gideão chega com a sua oferta, chega com tudo que estava preparado, ele vai debaixo de uma árvore e ele coloca tudo aquilo no chão diante do anjo. E o anjo falou assim: pega tudo o que você está ofertando, ergue em cima daquela pedra, faz daquela pedra um altar. E ele cata tudo e coloca sobre aquele altar. Sabe por quê? Porque, irmãos, demônios são como porcos, eles comem no chão. Se você for em qualquer encruzilhada aí onde tiver um trabalho de macumba, não é feito sobre um altar, é colocado na terra, é colocado no chão, porque demônios comem no chão, mas o Senhor não recebe nenhuma oferta no chão. O Senhor recebe oferta no altar. O Senhor recebe oferta, a semente que você planta, você coloca no altar do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E Gideão faz isso, irmãos, e no momento que ele coloca aquela oferta sobre aquele altar, de repente saiu fogo daquela rocha e consumiu todo aquele altar. E quando ele percebeu que ele não estava diante de um anjo qualquer,
um anjo de qualquer classe, mas ele estava diante do próprio Deus. Ele diz: ai de mim, eu vou morrer porque eu estou diante do próprio Deus. E naquele momento o Senhor diz: não tenha medo, eu não vim aqui para tirar a tua vida, mas vim aqui para fazer de você um grande instrumento nas minhas mãos. E o Senhor sobe no meio daquele fogo, naquela oferta que estava sendo entregue. Então eu quero pensar com você a importância de nós não plantarmos em qualquer lugar, nós entendermos que existe um altar para ser plantado, existe um altar aonde nós temos que entregar, e não é no chão, não é do nosso jeito, não é de qualquer jeito, mas é na presença do Senhor, no altar do Senhor. E eu quero agora refletir com você a respeito de alguém que foi o maior construtor de altares da Bíblia. E eu quero fazer um paralelo de Abraão com Ló. Abraão, que todo lugar que ele chegava, ele construía um altar, ele ofertava naquele altar, e a bênção do Senhor descia sobre a terra. Quantos querem ser abençoados ainda no ano de 2025? Amém, queridos? Então você tem que ter um altar, tem que existir um lugar onde você possa entregar, plantar a sua semente pela fé. Olha o que diz Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar, onde ele tinha construído um altar. Então a gente vai ver, queridos, que Abraão, ele aonde parava, ele construiu um altar. Ele já havia passado por aquele lugar em outro momento, construído um altar, plantado naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, ele restaura o altar, e ele agora volta para aquele altar para entregar a sua oferta, entregar a sua semente. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho e tendas. Deixa eu voltar aqui. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Coloca para mim agora o versículo 12 na Almeida século 21, fazendo favor, que tem uma informação aqui muito importante. 13, 12. Isso. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar na cidade do vale, mudando sua tenda até chegar a Sodoma. Essa versão ela traz uma informação importante, porque aqui na NVI que eu estou lendo, fala que ele foi armar sua tenda lá, e o texto no original vai dizer que ele foi armando a sua tenda.
ele caminhava um pouco, armava a sua tenda. Ele tirava a tenda, levava e foi armando a sua tenda até chegar lá. Mas é interessante que eu quero aqui pensar com você, queridos, nesse texto, é que Abraão, em todo lugar que ele chegava, ele construía um altar. E é importante que todos os homens da Bíblia Sagrada que construíam um altar, ele construiu um altar para colocar alguma coisa sobre ele. Ninguém constrói um altar para deixar vazio, não é verdade? E tudo que é colocado sobre esse altar deve ter um valor significativo. Não deve ser qualquer coisa, mas deve ser uma oferta de amor. Olha o que diz a palavra de Deus sobre Davi, quando ele também constrói um altar, para poder ofertar ao Senhor uma oferta pacífica. Isso acontecia muito no Antigo Testamento. Está lá em 2 Samuel capítulo 24, versículo 19. Quero passar essas informações para vocês, depois eu quero falar um pouco sobre Ló e Abraão, amém, queridos? Olha o que diz: Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gate, tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados, vinha ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: porque o meu senhor, o rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira, e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: meu senhor e rei, pode ficar com o que quiser, e oferecer em sacrifício, aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. É interessante esse texto, que Davi havia contado o seu exército. Todas as batalhas que Davi ia, ele vencia, e ele tinha na mente, e o povo tinha na mente, que Deus estava dando vitória para Davi. Mas certo dia Davi, ele fez um censo, e ele contou todos os seus soldados, e naquele dia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor se entristeceu, se aborreceu com Davi, e ele enviou um anjo no meio do seu exército, e esse anjo começou a ferir os soldados de Davi de morte. E Gate, que era um profeta, vai até Davi e fala para Davi: Davi, você pecou contra o Senhor, enquanto você não construir um altar, e não colocar algo precioso sobre este altar, Deus não vai cessar a mortandade no meio do seu exército. E Davi vai para a eira de Araúna, e quando ele chega na eira de Araúna, ele encontra Araúna, que era um servo, trabalhando, e quando Araúna viu Davi com seus soldados, vai até ele, se prostra diante dele, e diz: o que eu posso fazer pelo Senhor, meu rei? E Davi diz: eu vim aqui construir um altar sobre a tua terra. E Araúna disse: meu rei, tudo que eu tenho é teu. Está aqui os bois, está aqui a lenha, está aqui a terra, pode fazer tudo, faz o altar, faz conforme você quiser, e que Deus receba a tua oferta e perdoe o seu pecado. E Davi olhou para ele e falou: não, coloque preço em tudo, porque eu jamais oferecerei alguma coisa para o meu Deus que não me custe nada. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse princípio de semeadura, quando nós entendemos que aquilo que nós vamos plantar, que aquilo que nós vamos entregar, não podemos dar o resto, não podemos dar aquilo que não tem importância, nós precisamos ter o zelo com o princípio daquilo que nós estamos colocando sobre o altar, porque nós estamos construindo altares, nós estamos colocando coisas sobre o altares, que nós estamos fazendo por onde nós estamos passando. Obrigado, querido. Mas quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, Deus chama Abraão, e quando Abraão chega na terra, ele constrói um altar, ele abençoa a terra, e quando ele coloca os pés naquela terra, a terra se torna próspera, independente de qualquer coisa. Tem gente que fala: vou embora de Novo Horizonte, porque a prosperidade, não, querido, a prosperidade está no homem, na mulher, que entendeu o que é construir um altar, e colocar sobre esse altar a sua oferta que agrada ao Senhor. Porque quando você faz isso, você está santificando esse lugar, você está abençoando este lugar. Por isso Isaac construiu o altar, Jacó construiu o altar, os homens da Bíblia Sagrada construíram altares,
e Deus os abençoava, e Deus os prosperava, e Deus os enriquecia, até mesmo em lugares desertos. Como diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, versículo 12, Isaac semeou naquela terra, aonde ninguém colhia, mas ele colheu 100 vezes mais, porque havia uma bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele. É sobre isso que eu quero falar, que o segundo semestre do ano de 2025, haja uma bênção especial de Deus, mas começa onde? Não começa num altar vazio, não começa num altar sem nada, ou melhor, não começa onde não tem altar. Porque o altar, querido, pensa, o teu pastor está trabalhando, o teu pastor está trazendo esses homens de Deus, o teu pastor está fazendo de tudo para fazer agenda com esses homens, para abençoar a sua vida, para destravar a sua vida, mas de repente você nem vem numa conferência como essa. E aí depois, alguns caem lá no meu gabinete, e eu pergunto, você foi na conferência, querido? Ah, pastor, não deu para ir. Não tem prosperidade para quem não constrói altares. Não tem bênção para quem não está disposto a entregar algo, começando pelo seu tempo, começando pelo seu compromisso. Meu tempo já está acabando aqui. Quantos aqui já ouviram falar de uma palavra chamada hedonismo? Quem já ouviu falar dessa palavra chamada hedonismo? O que é o hedonismo? O hedonismo é quando você se preocupa mais com você, com o seu estômago, com a sua vontade, com o seu conforto, com o seu status, do que com a vontade de Deus. Essa palavra hedonismo, ela começa onde? Quando nasceu o povo de Edom. E quem é o povo de Edom? O povo de Edom são os descendentes de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele trocou, ele jogou fora aquilo que Deus tinha para ele. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero pensar com você, diz a palavra do Senhor que Abraão se enriqueceu muito, porque Deus o abençoou, porque ele construía altares. Mas havia alguém que estava surfando na onda de Abraão. O nome dele era Ló. E diz a palavra do Senhor que houve desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão chega em Ló e fala para ele, não precisa ter a desavença entre nós. Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para lá. Não precisa, pode escolher. E claro, Ló sendo carnal, ele escolhe o lugar onde tinha verdes pastos. Deixa eu dizer para você, queridos, a tua prosperidade, a tua bênção não estão nos verdes pastos. A sua prosperidade, a sua bênção estão no Senhor. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem te protege, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te prospera, é Ele quem te enriquece, é Ele que coloca as mãos sobre a sua vida. E é interessante que Deus, quando chama, não sei se você tem conhecimento, Abraão ele pertencia aos caldeus, e caldeus na Bíblia é o povo babilônico, mas Deus o tirou de lá e falou, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar, para uma terra, onde eu vou indicar uma família, e a sua descendência abençoará todas as famílias da terra. E Abraão, de forma obediente, mas ele levou o seu sobrinho junto com ele, e o seu sobrinho também começou a prosperar, querido, e chega um ponto que começou a haver desavença, e não era somente a desavença entre os pastores, na verdade o que estava acontecendo era que Ló não construía altares, Ló não sacrificava ao Senhor, Ló não plantava, mas ele queria tirar de Abraão aquilo que Deus tinha dado para ele. E quando ele pega toda a sua riqueza, todos os seus bens, todo o seu gado, todo o seu rebanho, e ele segue para aquela região, que a Bíblia diz que era verde como o jardim do Éden, e ele vai parar em Sodoma, e o texto vai dizer assim, e ele foi montando o seu acampamento, até chegar em Sodoma e Gomorra, e a Bíblia vai dizer, que ele não construiu nem um altar. Como que pode alguém viver com o maior construtor de altares da Bíblia e não entender o princípio da semeadura, não entender o princípio de construir altar e colocar sobre ele? Sabe por que muitas pessoas como Ló não constroem altares? Porque nunca tem nada para entregar para Deus.
Lembrando que o que nós entregamos para o Senhor, nós não entregamos no chão, nós entregamos num altar. É um momento espiritual. O que nós plantamos, querido, tem que ser construído um altar. E existe uma janela de tempo para que nós possamos semear, para que nós possamos plantar, crendo de todo o coração que colheremos o infinitamente mais do nosso Senhor. Ou nós não temos fé, ou nós não acreditamos em tudo isso aqui que a Bíblia está dizendo. Ele não construiu o altar. Ló não construiu nenhum altar. Eu falei de manhã aqui, é semelhante. Como que pode alguém caminhar com Jesus? Judas caminhou com Jesus, irmãos, mas não viveu aquilo que Jesus transmitia. Está aqui o exemplo de Ló. Ele teve a oportunidade de sair e falar assim: eu sei por que há uma bênção sobre a vida do meu tio. O meu tio é abençoado porque todo lugar que ele chega, ele consagra ao Senhor. E isso que nós vamos fazer, 6 dias de clamor, por 6 meses de vitória. O que nós estamos fazendo? Nós estamos consagrando cada mês ainda do ano de 2025 ao Senhor. Eu disse ontem, eu fui pregar lá em Araraquara, eu disse ontem lá, que queridos, é interessante nós pensarmos que homem nenhum pode estar, por exemplo, no mês de agosto, demônio nenhum pode estar no meio de agosto, anjo nenhum pode estar no meio de agosto, mas o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele já está em dezembro, Ele não precisa Ele não está preso ao Cronos, Ele não está preso ao nosso tempo, Ele não está preso ao nosso relógio, mas o que vai fazer com que a gente venha construir pela fé, é quando nós construímos um altar, e nós colocamos nesse altar, algo precioso diante do Senhor. Vocês estão conseguindo entender assim ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? E quando Ló, ele sai dali, rico, próspero, porque ele estava caminhando com Abraão. Deixa eu dizer para você, quando você se torna um construtor de altares, e coloca sobre o altar a sua semente, a sua oferta, quando você coloca sobre o altar, tem pessoas que trabalham com você, vai ser abençoados, funcionários vão ser abençoados. Por quê? Porque está caminhando ao seu lado, e a bênção vai atingir as pessoas que estão também à sua volta. Mas quando Ló se distanciou de Abraão, irmãos, veio a tragédia sobre a vida dele, veio a catástrofe sobre a casa dele. Olha o que a Bíblia vai dizer, Gênesis, capítulo 19, deixa eu chegar aqui, irmãos, Gênesis capítulo 19, versículo 29, olha o que diz esse texto, é um pouquinho extenso, mas é importante. Quando Deus arrasou as cidades da planície, para onde Ló tinha ido, lembrou-se de Abraão e tirou Ló. O Senhor não se lembrou de Ló. Olha que interessante, o texto é claro. Deus se lembrou de Ló, irmãos? Não, Deus se lembrou de Abraão. E um dia eu estava orando por uma pessoa que eu amo muito, mas que não quer servir o Senhor. E aí no que eu estava orando, o Senhor me trouxe esse versículo ao meu coração. E sabe o que Deus falou comigo? Falou assim: eu me importo com o que é importante para você. Eu não me lembrei de Ló, mas eu me lembrei de Abraão, porque Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão, a esposa dele, não podia ter filho, e a Bíblia vai dizer que Ló era órfão. Ló, ele não tinha pai. Então imagina, o papel que Abraão começou a exercer na vida dele, a importância que ele tinha, quando Deus olhou para a vida de Ló, se lembrou de Abraão, e disse: eu vou trazer um livramento para Ló, para a casa dele, porque eu amo meu servo Abraão, porque ele é um construtor de altares, porque ele sempre tem encontro comigo. Deixa eu dizer, querido, o lugar onde você se encontra com Deus é um altar. É um lugar onde o Senhor sempre vai cuidar das pessoas que você ama, vai trazer livramento. Tem pessoas que até blasfêmia contra o Senhor, está blasfemando contra o Senhor, que está falando contra o Senhor, mas por causa da sua oração, por causa do altar que você construiu, Deus está enviando anjo para libertar essas pessoas, Deus está enviando anjo para livrar essas pessoas, como Deus fez com Ló. Ló, ele tinha tudo para poder seguir os passos do seu tio, mas ele não fez, e ele foi habitar nessa cidade.
E o texto sagrado, no capítulo 19, no início vai dizer que Ló se tornou amigo daqueles homens. Como que pode alguém que caminhou com Abraão, que viveu com Abraão, que serviu ao lado de Abraão, que caminhou anos e anos do lado de Abraão, viver em Sodoma e chamar o povo de Sodoma de meus irmãos? Como que pode um homem santo conseguir viver numa cidade totalmente promíscua e fazer comunhão naquele lugar? Porque ele não estava preocupado em manter um relacionamento com Deus, não estava preocupado em manter ali a luz com Deus. Versículo 30, Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Aqui, irmãos, ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada, só restou as 2 filhas junto com ele. Até sua esposa, ao sair da cidade, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Você conhece essa história? Não tinha nada, perdeu tudo. Por quê, pastor? Porque não construiu altares, não colocou no altar, porque a ganância às vezes é demais, o hedonismo às vezes é demais. Só eu, somente eu, somente eu. Um dia, versículo 31, um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai, vamos dar vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que persevere a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-amim. Este é o pai dos amonitas. Então olha, queridos, alguém que caminhou com Abraão, alguém que aprendeu tudo sobre construir altar, alguém que aprendeu tudo sobre oração, alguém que aprendeu tudo sobre oferta, alguém que viu com seus próprios olhos. E qual foi o final da vida desse homem? Numa miséria extrema, perdeu a sua esposa, foi viver num lugar promíscuo. A semente de Sodoma e Gomorra estava dentro do coração das suas filhas, aonde embriagaram o próprio pai, tiveram relação sexual com ele e geraram 2 povos. Tudo por quê? Porque não conseguiram construir altares, não conseguia fazer altares. Sabe, queridos, quando a gente passa a viver uma vida assim, uma vida onde a gente só pensa na gente, uma vida onde a gente só pensa em ter benefício, porque muitas pessoas vêm à igreja só para receber, nunca para entregar. É ou não é verdade? Eu louvo a Deus, queridos, por cada irmão, por cada irmã, que são dizimista fiel, que são ofertantes fiéis nessa casa, que são provedores. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque hoje aquelas crianças estão ali sendo ministradas. Hoje, nós conseguimos adquirir o lanche que foi servido ali. E como que isso é adquirido? Com quem entende o que é um altar, que não é um hedonista, que não é um egoísta. Deixa eu explicar bem para você o que é um hedonista. Olha o que diz Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Vou ler esse último texto e já vou encerrar. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 3. Versículo 4 agora. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua
destruída. É interessante quando nós olhamos para esse texto, isso aqui é hedonismo. É quando você se preocupa mais com a sua casa, se preocupa mais com o seu carro, se preocupa mais com as suas vestes, se preocupa com mais as coisas do que com a casa de Deus. Porque a casa de Deus sempre fica em segundo plano. Pode passar o próximo versículo? Versículo 5 diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejo aonde os seus caminhos os levaram. Por que Deus estava dizendo isso? Deixa eu tentar explicar para você. O livro do profeta Ageu, ele foi escrito no período pós-cativeiro babilônico. O povo, querido, por abandonar, não construir altares, não adorar o Senhor, não buscar o Senhor, Deus permitiu que o povo fosse levado para um cativeiro, e eles permaneceram naquele cativeiro por 70 anos. E quando eles voltam do cativeiro, eles chegam na sua terra, a primeira coisa que eles foram fazer, não era a casa do Senhor, eles foram fazer as suas próprias casas. E assim, querido, eles não tinham cultos, eles não adoravam a Deus, eles não celebravam a Deus, eles não cultuavam a Deus. Mas não tem problema, nós não precisamos cultuar a Deus, nós não precisamos celebrar a Deus. O que nós precisamos é morar em casa de fino acabamento. O que nós precisamos é pensar primeiro em nosso conforto. O que nós precisamos é pensar primeiro em nós e depois no reino de Deus. E Deus diz: considerai o vosso passado, porque esse comportamento de vocês levou vocês para um cativeiro, levou vocês para a escravidão, e de novo vocês estão praticando as mesmas coisas. Versículo 6, o Senhor diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Sabe por que muitos trabalham e não veem a prosperidade? Porque não colocaram o Senhor em primeiro lugar na sua vida, não conseguem prosperar. Plantam, mas não colhem, porque não planta para o Senhor, não planta num altar, planta para o seu próprio conforto, planta para o seu próprio prazer, planta para o seu próprio lazer, plantam pensando em si próprios e não no Senhor. Isso é hedonismo. É quando nós colocamos os planos e os projetos de Deus em segundo lugar. Quando nós queremos mais encher o nosso estômago do que fazer a vontade de Deus. Esaú fez isso. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Versículo 6: vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num buraco, numa bolsa furada. Versículo 7: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus está dizendo: eu me agrado quando o meu povo se reúne para que eu possa ser glorificado. Eu me agrado quando o meu povo se reúne para ouvir a minha palavra. Eu me agrado quando o meu povo se reúne para que eles possam me adorar, para que eu seja glorificado nos cânticos, para que eu seja glorificado nos dízimos, para que eu seja glorificado através das ofertas. Mas isso deixou de ser importante para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, olha aonde isso vos levou. Versículo 9: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Foi isso que Deus fez na vida de Ló. O Senhor fez assim, ó, acabou, não tem mais nada, perdeu tudo. Porque ele se preocupou mais com o ouro, com a prata, com o rebanho, com as riquezas, com o status, do que com aquilo que ele poderia entregar para Deus. Então, querido, eu estou falando de dois homens aqui. Um que todo lugar que chegava construía um altar. É o segredo da prosperidade, é o segredo da bênção, é o segredo daquilo que nós vamos receber de Deus. Mas o outro, todo lugar que ele chegava, ele não plantava nada, ele não ofertava nada, ele não entregava nada. Como você está? Eu vou pedir daqui a pouco para você se levantar. E quando você se levantar, vai se levantar um Abraão ou vai se levantar um Ló?
como estão os teus altares? Quantos altares você já fez? Pastor, eu construo altares. Ou você é aquele tipo de pessoa que nunca tem nada para entregar para Deus? Nunca tem nada. Ah, não, a minha oferta eu dou para quem precisa. Deixa eu dizer, isso é caridade. Isso é caridade. E tem que fazer mesmo, porque todo cristão tem que fazer caridade. O meu dízimo, eu ajudo alguém. Isso é caridade. Isso não é dízimo, isso é caridade. Há uma inversão de verdades no meio do povo de Deus. Dízimo e oferta são sementes que se colocam no altar. Não é no chão, não é dando para os outros, é para o Senhor. E nós precisamos entender a Escritura Sagrada. Existem altares ainda hoje. Aqui é um altar, isso é um altar. Então nesses 6 dias, queridos, eu quero desafiar você plantar. Pastor, o senhor não sabe da minha situação. Será que você não tem R$6 para trazer R$1 por dia? Seja um homem de fé. Chega aqui e fala: Deus, eu estou plantando R$1, mas eu acredito, Senhor, que essa oferta aqui é poderosa e ela vai gerar 1000 por 1. O que você não pode é ficar nesse estado de conformismo. O que você não pode é ficar nesse estado, querido, entregue, achando que as coisas vão mudar. Ei, não vai mudar se não houver uma intervenção divina na sua vida. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, porque Ele diz: volte-se para mim e eu me voltarei para ti. Mas se você não se voltar para o Senhor, como que Ele pode fazer alguma coisa por você? Eu quero pedir para você se levantar. Eu quero que você responda diante de Deus. No momento que você se levantar, se você é um Abraão, se você é um construtor de altar, ou se você é um Ló.